Olá e bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai analisar um material, olha, fascinante e bem peculiar. É um guia de campo interno de uma corporação chamada Pentex. Uhum. E só para contextualizar, a Pentex não é uma empresa qualquer. Ela serve a uma força de corrupção, ao ARME, e o objetivo desse guia é bem específico: instruir seus agentes sobre como combater um grupo de lobisomens, os Garou. Mais especificamente, os Fiana. Exato. E esse contexto é fundamental, porque a gente não está lendo um documento neutro, sabe? Isso aqui é pura propaganda de guerra. O narrador desse material, ele odeia os Fiana. Com todas as forças. Totalmente. Então a nossa missão aqui vai ser tipo dissecar essa propaganda. Tentar extrair a verdade sobre os Fiana a partir do olhar de quem mais os odeia. Ver suas forças e, claro, principalmente suas fraquezas. Perfeito. E o narrador já começa com um desprezo que, nossa, define o tom de todo o documento. Ele reclama do que ele chama de bagagem cultural dos Fiana. Ah, sim. Ele detesta o orgulho que eles têm da herança celta, diz que é uma armadilha, um rótulo vazio. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Para mostrar o tamanho desse desprezo, ele usa um exemplo do mundo dele mesmo, do mundo corporativo. Um diretor chamado Andre Baptist, que culpa o sangue latino impetuoso pelo temperamento dele. Sim, uma desculpa, né? Exato. O narrador debocha, fala sangue é sangue, e aí ele aplica essa mesma lógica para os Fiana, dizendo que se autodenominar celta hoje em dia é uma fantasia, não significa nada. O que é fascinante aí é a tática, né? É uma tentativa clara de deslegitimar a identidade do inimigo. Quando ele chama a cultura de bagagem, ele transforma uma fonte de força Num fardo. numa fraqueza. Exato. É pura guerra psicológica. É uma tática clássica, na verdade. Você rotula as tradições do inimigo como primitivas, irracionais. Ao fazer isso, ele está tentando negar a fonte de poder espiritual e comunitário dos Fiana. E aqui fica muito interessante, porque ele se contradiz logo em seguida. Pois é. Ele reclama que mesmo ele sendo, nas palavras dele, estereótipos ambulantes, com toda a paixão, as comemorações, os uivos, eles são super populares. Uhum. Ele admite, a contragosto, que esse carisma todo atrai o apoio de outras tribos de Garou. Ele fala que isso apela ao menor denominador comum, mas ele não pode negar que funciona. E essa é a grande ironia. Ele, sem querer, reconhece o poder da identidade que ele tanto critica. O que ele vê como uma falha, como algo primitivo, é na prática uma das maiores forças dos Fiana para construir alianças, para manter o moral da galera lá em cima. Ou seja, a paixão que ele despreza é uma ferramenta política poderosa. Poderosíssima. Ele odeia o método, mas é obrigado a admitir que o resultado funciona. O próximo grande ataque do guia é contra a reputação dos Fiana. Eles se declaram amigos de todos, né? Com laços de amizade que nunca jamais se quebram. E o narrador acha isso uma piada. Uma piada. Ele compara com um desenho animado de sábado de manhã. E ele não para só na zombaria. Ele sugere que os agentes da Pentex questionem essa lealdade. A recomendação é tipo perguntar para outros seres o que eles acham dos Fiana. Sim, ele menciona os verdadeiros Fai, as fadas, com quem eles tiveram uma relação complicada historicamente. E a provocação vai ainda mais longe. Vai mesmo. Ele sugere perguntar aos White Howlers. E quem foram eles? Então, os White Howlers eram uma tribo de lobisomens pictos, bem próximos dos Fiana, que foram completamente corrompidos pela Worm. Se tornaram um dos maiores horrores que existem. Nossa. Então, quando ele diz pergunte a eles, é um golpe muito baixo. E se não der, ele fala para perguntar a um Black Spiral Dancer, que é o nome que os White Howlers corrompidos adotaram depois. Entendi. Basicamente ele está dizendo, vai lá perguntar para os maiores traidores da história o que eles acham da famosa lealdade dos Fiana. É um insulto supremo. A implicação é clara. A história deles está cheia de alianças quebradas.
O guia resume o histórico deles em traição, busca por superioridade e abandono. Eles se veem como o auge da nação Garo, mas na visão do inimigo. São hipócritas. Mas essa acusação de traição não parece meio que contradizer a ideia de que eles são carismáticos e bons em fazer alianças? Essa é a grande questão, não é? O guia não reconcilia. Ele apresenta as duas coisas como uma dualidade a ser explorada. A tese dele é que o carisma atrai aliados. Mas o orgulho e a arrogância levam ao abandono desses mesmos aliados quando eles não servem mais. Exatamente. A estratégia, então, seria expor essa contradição para os outros lobisomens. Mostrar que a amizade dos Fianna talvez tenha um prazo de validade. Faz todo sentido. E a partir daí a análise do guia fica ainda mais psicológica. Ele argumenta que toda festa, a bebida, as drogas não são só por diversão. Não mesmo? Seria um mecanismo de negação, uma forma desesperada de ignorar uma verdade que, segundo o narrador, só eles e os servos da Worm conseguem enxergar. E que verdade seria essa? Que a guerra está perdida e a nação Garou está destinada a cair. Exatamente a percepção do grupo. De repente, eles não são mais os guerreiros festeiros, mas figuras trágicas. Exato. O guia diz que se não estivessem se intoxicando, eles estariam chorando em suas patas. A celebração, então, seria uma máscara para um profundo desespero existencial. Eles festejam não para celebrar a vida, mas para esquecer a morte que está chegando. É isso mesmo. E é nessa ferida psicológica que a Pentex quer cutucar. A primeira arma sugerida é a mais óbvia, a bebida. O guia propõe usar cervejarias da corporação para fornecer cervejas extra fortes. E vai além, se possível contaminar essas cervejas com a essência de um Bane. E só para deixar claro, um Bane não é um veneno comum. É a manifestação espiritual de um conceito negativo, tipo um espírito do vício, da dor, da raiva. Ou seja, Eles não estariam só envenenando a bebida. Estariam literalmente fazendo os Fianna beberem a própria desesperança. É corrupção da alma. o plano também mira nos mais sóbrios. Para eles, a sugestão é usar uma subsidiária farmacêutica, a Madidon Pharmaceuticals, para adulterar pílulas para dor de cabeça ou até contraceptivos. É uma infiltração muito perversa. E se a gente conecta os pontos, a estratégia geral é essa: corrupção interna. Não é um ataque direto. É sobre transformar a cultura e os rituais dos Fianna em veneno contra eles mesmos. Enquanto eles estão vulneráveis, intoxicados. Aí vem o próximo passo. Exato. O guia sugere introduzir sedutores ou fomori, que são humanos corrompidos, para se aproximarem deles. O objetivo é explorá-los emocionalmente e fisicamente, bem no momento em que eles estão, segundo o guia, chorando suas mágoas no fundo do copo. O nível de detalhe e a crueldade estratégica nesse guia são impressionantes. Parece a preparação para uma campanha de inteligência complexa, uma batalha de manipulação e psicologia. Com certeza. Exige um tipo de mente que consegue ver padrões, explorar fraquezas, uma mente analítica. E é interessante porque esse perfil de quem curte narrativas complexas e estratégicas, como as de RPG, muitas vezes é o mesmo perfil que se destaca em outros desafios intelectuais. É verdade. Geralmente é um pessoal mais criativo, inteligente e envolvido com leitura, e esse perfil combina muito com estudar para concursos e provas, inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicobe.com.br. Baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E falando em preparação e em explorar fraquezas, a fonte detalha exatamente como usar as próprias tradições e o orgulho dos Fianna contra eles, de formas que vão muito além da bebida. Sim, o guia sugere outra tática:
o conflito interno. Ele descreve a tribo como sendo cheia de bravos e fanfarrões, onde todo mundo quer ser o herói da história, o alfa. O centro das atenções. Exato. A ideia é explorar essa competitividade, sussurrar no ouvido de um que o outro tá ganhando mais glória ou que o outro zombou da coragem dele. O objetivo é quebrar a união do grupo por dentro. Mas, e isso é muito revelador, o Gui faz um alerta seríssimo. Ao contrário do que ele poderia sugerir para outras tribos, o documento desaconselha veementemente atacar os parentes dos Fianna, os kinfolk. Os familiares humanos. Exato. Isso me parece uma contradição com aquela acusação de hipocrisia que ele faz o tempo todo, né? Totalmente. O texto diz que um Fianna é extremamente protetor da sua família e que, se um parente for ferido, ele vai caçar o responsável com uma ferocidade que supera qualquer outra coisa. Ou seja, apesar de toda a conversa sobre trair aliados, quebrar pactos, os laços de sangue são uma linha que não se cruza. Uma honra que até o inimigo mais cínico reconhece que não deve ser desafiada. É fascinante como a fonte disseca a psicologia do grupo, mesmo que seja por essa lente de ódio. E se análises como esta que mergulham na mentalidade e na estratégia de narrativas complexas são do interesse de quem nos ouve, considere curtir e se inscrever para não perder as próximas. Para fechar essa parte, o Gui ainda faz um comentário sarcástico sobre as reivindicações históricas dos Fianna. Eles se gabam, de serem responsáveis pelos Troubles na Irlanda e por terem expulsado as cobras da ilha. O narrador debocha disso, mas logo em seguida, de forma irônica, ele agradece às Fianna por terem eliminado algumas serpentes específicas, que ele chama de Stits. E Stits aqui provavelmente é um codinome para um grupo rival, talvez outros servos da Warm que eram inimigos da Pentex. Então ele está na prática dizendo, obrigado por terem feito o nosso trabalho sujo e eliminado a concorrência. De novo, essa visão puramente utilitária e cínica de tudo. Sempre. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, a gente tem a imagem dos Fianna pontada pelo inimigo. São guerreiros passionais, carismáticos, temíveis no campo de batalha. Mas por baixo são vistos como figuras trágicas. Será presas a uma cultura que é, ao mesmo tempo, sua maior força e sua fraqueza mais explorável. A estratégia contra eles não é força bruta. É a corrupção da alma e a guerra psicológica. E não dá para ignorar a camada pessoal por trás de tanto ódio. Em certo ponto, o narrador menciona que um colega diretor, um tal de Elliot Mish, foi morto por um Fianna há 20 anos. E ele afirma que essa dívida ainda não foi paga. Isso adiciona um elemento de vingança pessoal à análise corporativa fria, o que talvez explique o tom venenoso do documento. Com certeza. O guia termina quase como um apelo. O narrador diz que se os agentes conseguirem derrubar um ou dois Fianna, eles terão a eterna gratidão dele. Uma gratidão que, vindo de um diretor da Pentex, pode se manifestar de formas bem poderosas. Fica uma reflexão, então. A fonte descreve os Fianna como escravos de uma bagagem cultural que os torna previsíveis e vulneráveis. Mas, pensando por outro ângulo, será que ter uma identidade cultural tão forte, mesmo que seja estereotipada ou vista como uma fraqueza por um inimigo, será que isso não é, na verdade, a maior fonte de resiliência de um grupo? Uma força que o inimigo não consegue compreender. Talvez seja algo que um narrador cínico como este, que vê tudo como ferramenta ou falha, simplesmente seja incapaz de entender.